Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? Espero que vocês estejam bem, tá pessoal? Estejam bem para a gente continuar o nosso processo, né pessoal? Que Deus esteja confortando, dando alegria ao nosso coração, para a gente continuar a nossa jornada aqui, tá? Entende? Espero que Ele esteja lhe dando todas essas frequências aí, substância para que vocês permaneçam na verdade, tá, pessoal? Agradecer, tá? Sempre agradeço, tá, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, tá? A espiritualidade que tá nos dando a oportunidade de a gente continuar o nosso processo aqui da consciência. Para a gente fazer o bem, né, pessoal? Mostrar uma frequência boa, né? Amar o próximo, ajudar o próximo que está sofrendo aí, as consciências que ainda não entende as coisas da espiritualidade, tá, pessoal? Então, agradecer a Deus por isso, porque é uma oportunidade de eu estar aqui trazendo uma mensagem, levantando vocês, tá? Você viu que ontem até eu precisei da minha própria mensagem frequência. Ontem eu comecei o vídeo, né? Eu comentei, né, pessoal? Teve muitas pessoas que comentaram isso, né? Que eu tava sentindo dor nas costas, tá? A dor nas costas, e aí, mesmo com dor, eu comecei o vídeo. Comecei a falar, mas quando eu comecei a falar, você viu que a frequência começou a elevar, então dores foi embora tudo, tá? E já muitas pessoas aqui do meu canal, tá, pessoal? Contaram, já me deram esse feedback que quando estava assistindo o meu vídeo, né, ela estava com dor, alguma dor de cabeça, dor nas pernas, nos braços, nas costas. Me contaram, né, que quando ela começou a assistir, começou a prestar atenção no que eu falava, a frequência, tá? Ela quando terminou o vídeo, ela disse que não estava mais com dor, estava com energia, com a disposição, tá? Então, pessoal, por isso que eu aconselho, tá? A vocês assistirem o vídeo, tá, pessoal? Porque ele não só traz o conhecimento, tá? Ele traz uma frequência também, uma, uma energia para curar a gente, para nos elevar, sabe? A pessoa tá triste. Teve muitos que contaram que tava, nossa, eu tava para baixo, irmão, mas na hora que eu vi seu vídeo, me deu aquele ânimo de viver, me deu aquela coisa. Então é isso. Então, quantas pessoas estão aí, pessoal, perdendo o ânimo de viver, tá? Não pode, pessoal, tá? Então, porque são frequências que você tá vendo. Então, quando ela viu meu vídeo, deu ânimo de ela viver. Nossa, isso é meu pagamento. É meu pagamento, tá? É meu pagamento espiritual, tá, pessoal? Esse é meu pagamento, tá? Então, saber disso que através da minha frequência, né? Através das coisas que eu estou passando, tá beneficiando muitas pessoas. Até pessoas que não vai seguir aqui no canal, tá, pessoal? Ela tá no grupo dela, mesmo assim ela ouviu e ela foi abençoada vendo meu vídeo, tá? É isso. Se você não vai despertar ainda, mas pelo menos você é atendido naquela situação que você tá ali passando por algum sofrimento, alguma coisa, tá? Então, meu vídeo é para isso também. Não é só passar o conhecimento, tá, pessoal? Porque a gente, eu passo aqui um pouquinho do conhecimento, tá? Isso que eu passo aqui é mínimo, tá? Mas o que eu passo com verdade, sinceridade, amor, tá, pessoal? Em estar fazendo isso para vocês sentirem a vibração. Porque a gente não vai ficar saber de tudo, pessoal. A gente não sabe de tudo no universo, tá? A gente está aprendendo. Então, eu também estou aprendendo, você estamos aprendendo junto também, tá? E espero que vocês continuem nessa caminhada aqui, tá, pessoal? De expansão de consciência, tá? Principalmente a gente que despertou, né? Que
Esse despertar é a convenção espiritual, tá? É a nossa convenção espiritual para as coisas espirituais, né? Começamos a sentir aquele desejo de buscar essas coisas, estudar isso, saber mais, né? Orar, meditar, acreditar em Deus, em Cristo, tá? Então, surgiu esse desejo na gente, né, pessoal? E vamos continuar, né? E se a gente pode fazer um bem a uma pessoa, a gente faz, tá, pessoal? Então, você vê, né, pessoal? Quantas pessoas estão sendo beneficiadas aqui com o meu trabalho simples, tá, pessoal? Simplesinho, tá? Que a gente está fazendo aqui. Mas está sendo um trabalho que está abençoando pessoas. Então, se você chega, a espiritualidade toca no seu coração, nossa, eu vou contribuir aí para o irmão Samuel. Aí você vê meu Pix aí, contribui. Então, você tá contribuindo para eu ajudar mais pessoas, tá, pessoal? É isso. Mas o que eu tenho, eu estou colocando aqui, tá? Simplesinho aqui, tá? Com o celular gravando aqui para você essas coisas de espiritualidade. E graças a Deus eu vi uma pessoa, né, no minha, nossa, me agradecendo. Eu digo, não, não me agradeça, não. Agradeça a Deus, pessoal. É o único que merece honra, louvor, é Deus, tá? Se não fosse Ele tivesse me ajudando aqui, eu também não conseguiria fazer isso, tá, pessoal? É por causa da ajuda dele, da espiritualidade que eu consigo fazer o que eu estou fazendo, tá? Com humildade, com a sinceridade que eu estou fazendo, né? Com dificuldade, mas é isso, mas faz parte do jogo, tá? E é isso, pessoal. A gente vai caminhando por nossas dificuldades, mas Deus está trabalhando nos corações das pessoas. Isso que é o mais importante, tá, pessoal? Não é coisa e riquezas, coisas, né, bens, tá? Isso aí é para a gente usufruir aqui, tá? Se eu tivesse mais, o bens que eu tivesse, muitas pessoas iam usufruir dela, né? Principalmente as minhas famílias, minhas filhas, né? Ela ia ajudar em ela para ela usufruir desse bem também. A outras pessoas também eu pudesse, né? Mas o que eu tenho, eu estou passando para você. E espero que esteja abençoando, ajudando vocês, tá? Principalmente nessa situação espiritual, tá, pessoal? É por isso que eu entendo a pessoa ficou lá me agradecendo, tá? É porque ela estava com problemas espirituais, né? E foi resolvido o problema. Então ela ficou me agradecendo, mas não foi eu, tá? Foi a própria espiritualidade. Então, através da fé, quando você ouviu, você creu, aquilo trouxe a convenção, a libertação para você, tá? E agora continue, tá? Continue, tá? Então, foi através do meu vídeo. Você quer me agradecer, pessoal? Não, não me agradeça, agradeça a Deus. O agradecimento que você vai me fazer é você se sentiu tocado, você contribui para ajudar não só você, ajudar muitas outras pessoas, tá? É isso, pessoal. Esse é o trabalho, tá? Da espiritualidade, tá? E por que eu estou dando essa introdução toda, pessoal? Vamos lá, porque senão, se eu ficar só na introdução, as horas passam, né, pessoal? Então, pessoal, por que eu estou falando isso? Porque o meu tema de hoje é o que é a convenção espiritual. Né? Esse é um termo, né, usado muito no meio evangélico. Né? Você tem que se converter a Deus, mas ele acha que o converter a Deus é ele estar lá na igreja lá. Se você sai de lá, ele diz que vocês estão desviados, tem até igreja que amaldiçoa a pessoa e tudo. Você vê o entendimento dessas pessoas. Então, por isso que eu vim falar sobre essa convenção. O que é essa convenção espiritual?
é o despertar da consciência, tá, pessoal? Essa convenção espiritual. E não tem nada a ver com nenhum grupo religioso que tá aí, né? Que a Matrix criou, tá? Aí ele fala, e por que temos que ter essa mudança interior? Porque a convenção é uma mudança interior, pessoal. A mudança do seu eu interior, da sua consciência, tá? E quando você muda, aí vai mudar o comportamento, como você vê o mundo, como você interage, né? Você vai começar a transmitir frequências mais elevadas, não frequências de baixa vibração. Todo mundo diz que é convertido, pessoal. Até as pessoas que estão na igreja, né? Ela diz que são convertidas. Mas quando eu passei por lá, vi muita gente, pessoal, mentindo, fazendo muita coisa. Então, não é convertido ainda, pessoal. Não houve mudança interior na pessoa. E é preciso haver mudança, tá? O desperto, ele tem que haver mudança e continuar no processo da mudança. Porque ele vai crescendo, ele desperta e ganha um conhecimentozinho, né? Mas você tem que aumentar essa sua expansão. Você tem que continuar no processo, tá? É isso que é a convenção espiritual. Pronto, já falei tudo. Agora eu vou desligar aqui. Já acabei o vídeo. Eu vou ali almoçar, fazer a merenda. Entende, pessoal? Mas essa é uma introdução para você ficarem sabendo, né? Aí o que é que ele fala aqui? O que é essa convenção espiritual? Ele fala, a convenção espiritual, no contexto espiritual em geral, né, pessoal? Refere-se a uma profunda mudança interior, ou um renascimento, ou uma transformação radical na vida de uma pessoa, levando a uma nova relação com o divino, com Deus, né? E, consequentemente, a uma mudança em seu pensamento, atitude e comportamento. Então, pessoal, o que é que ele fala aqui? O que é essa convenção espiritual? A convenção do espírito, né? Ele diz que num contexto geral espiritual, né? Que é falado por aí, né, pessoal? Então, se refere àquela pessoa que houve uma profunda, então é coisa que vem do profundo da alma, mudança interior. Então, a mudança não acontece no exterior. Não adianta você buscar no exterior, tá? É um renascimento, então é quando a pessoa nasce do Espírito. É o que Cristo fala lá para Nicodemo, né? Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Uma transformação radical na vida. Então, é aquela pessoa que tem uma transformação radical na vida. Ela muda, ela estava no caminho, ela muda de caminho. De uma pessoa levando a uma nova relação com o divino. Então, levando a ela a ter um relacionamento com o divino, com o Deus que está nela. Ela se conecta à fonte, a Deus. Então, ela vê o mundo diferente, ela sente o mundo diferente. Então, ela tem comportamento diferente. E aí ele fala, consequentemente, depois que você tiver uma nova relação com o divino, o que é que vai acontecer? Há uma mudança em seu pensamento, então ela muda. Atitude, então a atitude dela muda. E comportamento. Então, pessoal, as pessoas que estão, principalmente os familiares, ele percebe que você está mudado. Não tem como enganar, pessoal, tá? Por isso que eu falei com os irmãos aqui, não mostre, irmão, não diga que é. Por isso que aqui não tem placa nenhuma para você dizer o que é que acontece, tá, pessoal? Não existe isso, tá? Entende? Porque se você verdadeiramente ouve a convenção, você vai mostrar isso no seu pensamento, comportamento. As pessoas vão perceber, nossa, você é diferente. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu, hein, pessoal?
com o seu interior. Entende? Aí ele fala, é um processo, então, é um processo que a nossa consciência, então, se desperta, né? Tem aquele mudança interior, você começa a ter outros pensamentos, tá? Então você entra nesse processo. É um processo que envolve um afastamento do velho homem, então, que é o afastamento do homem do ego, né? Marcado pelo pecado e egoísmo. Então, egoísmo, né, é coisa do ego. Por isso que a palavra egoísmo, né? Então é coisa do ego. Então, esse velho homem é o homem que tá, sua consciência está atrelada ao ego. Então, quando você se converte, você se afasta desse ego. É uma aproximação de uma nova vida centrada em valores espirituais. Então, você começa a se centrar agora, se aproximar dos valores espirituais. Então, valores que são frequências elevadas, né? Ético, morais, então frequência mais elevada. Então, uma pessoa que é convertida, pessoal, ela não mente, ela não engana ninguém. Por isso que eu estou dizendo, essas pessoas aí, pessoal, diz que são convertidas, não estão convertidas, pessoal. Porque existe um pai da mentira. E quando você mente, engana, principalmente o irmão, pessoal. Olha o que os pastores estão fazendo, obra do engano, obra do diabo. Mentindo para vocês, colocando um monte de erro para vocês. Olha o que eles estão fazendo. Isso é obra de engano. Por isso que as pessoas não melhoram, por isso que não tem uma frequência boa para as pessoas. Tá? Eu sinto muito, tá? Mas é a verdade que está acontecendo. Aí ele fala, a conversão envolve um compromisso constante com a renovação espiritual e a busca pela santidade. Então, ele vai sempre se renovando. Nessa caminhada, é tipo uma purificação, uma renovação, onde ele está buscando essa santidade, essa separação. Então, santidade significa separado. Então, ele se separa de tudo. Ele sai de religião, né, de dualidade, defender, sai negócio de coisas políticas, então ele sai de tudo que leve ele para essa dualidade aí. Então ele começa a buscar outra coisa. Aquele que é espiritual. Quem não é, está envolvido. Aí ele fala, a convenção implica reconhecer o erro do passado, né, que é para levar ao arrependimento, e demonstrar fé na crença espiritual verdadeira, então, na crença espiritual verdadeira que é em Cristo e nos seus ensinamentos. Então, e nos seus ensinamentos de Cristo. Então, você tem que demonstrar, aquelas pessoas que teve a convenção, tá, pessoal? Ela demonstra a fé dela no que é no espiritual, no que é verdadeiro, que é Cristo. E no ensinamento dele, então ele começa a colocar em prática o ensinamento de Cristo. A frequência, né? Entende? Por isso que Paulo fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quem está, que não está, não é nova. É a criatura do ego mesmo, tá? Aí ele fala, a convenção não fica restrita ao âmbito religioso. Então, a convenção espiritual não é restrita ao conceito religioso. Você não se converte lá se você ir para a igreja. E colocaram isso nas suas consciências. Agora, quantos aí estão pensando assim? Vários, né, pessoal? Tem vários pensando que ele acha que a convenção só vai acontecer lá, em qualquer âmbito religioso. É por isso que ficam me chamando, né? Se vocês não ir para a igreja, você não é convertido, você fala um bocado de coisa aí, tá? Tudo para atrair você para o laço do passarinheiro. Aí ele fala, afastando a forma como a pessoa se relaciona com o outro e age na sociedade. Então, até
quando uma pessoa entra na igreja, ela pensa que é melhor do que a outra. Ela se afasta do outro. Ah, você é pecador, eu sou melhor do que você. Então, isso é uma dualidade. É isso que está acontecendo, tá, pessoal? Você já viu isso aí ou não? A pessoa entra aí e acha que é melhor. Não, você é um pecador, eu não me misturo com você, saia. Tá? Isso acontece muito, tá, pessoal? Aí ele fala, em resumo, né, a conversão espiritual é um processo de mudança interior profunda. Então, a mudança interior tem nada a ver com fora, que leva a pessoa a uma nova relação com o divino e, consequentemente, uma transformação em sua vida como um todo. Então, não tem nada a ver. Agora, existe muitas pessoas que estão no meio religioso que não estão convertidas, pessoal. Muitas pessoas que ainda não despertaram a consciência. Estão lá ainda, e tem muitas pessoas que estão dormindo aí. Tá? Mas é isso, faz parte, tá? Até Deus permitiu o despertar da consciência dessas pessoas. Tá? Tem muitas, tá? E eu já tenho percebido isso, tá? Aí ele fala, a conversão inclui uma mudança de comportamento, mas vai além do comportamento. Trata-se de uma mudança em nossa própria natureza, então. Na natureza interior, tá? Que você vai ter essa mudança. E ele fala, é essa significativa mudança que o Senhor e seus profetas se referem com o renascimento. Então, quando o Cristo falando disso e os profetas falaram, está falando desse renascimento espiritual. Mudança de coração. O batismo de fogo. Então, é o batismo do Espírito que Cristo vai fazer em você. Tá? Aí é uma convenção, tá? Não é esse batismo aí na água que... Meu Deus, não entende, tá, pessoal? Mas é difícil, tá? Porque é isso que a religião faz, tá, pessoal? Eu me batizei já nas águas, em 3 grupos religiosos diferentes. Mas eu não despertei. Só tomei água, mas fiquei sem despertar a consciência. Porque eu precisava receber o verdadeiro batismo. A mudança no coração, que é o batismo com fogo, que é o batismo no Espírito Santo. Eu não tinha recebido, tá, pessoal? Mas essa mudança aconteceu, tá? Aí ele fala, a convenção é o que acontece quando Deus desperta aquele que está morto espiritualmente e os capacita a se arrependerem de seu pecado e terem fé em Cristo. Então, a convenção acontece quando Deus desperta a consciência, né? Daquele que está morto. Então, por isso que Paulo escreve lá, desperta tu que dorme dentre os mortos. Então, você estava morto aí como as outras pessoas. Essa morte, como assim, irmão Samuel? É uma morte espiritual, que é o quê? Que é a separação que a gente tem de Deus. A gente está separado da energia que vem da fonte. Então, você está morto. Seu espírito está morto. Entende? Ah, mas a pessoa está se movimentando. Vida não é isso, tá, pessoal? Essa é a vida aqui nessa realidade. Mas a vida no espírito, tá? É o que você tem que ter. Colocar frequências espirituais elevadas. Então, estava morto espiritualmente, né? E aí, Deus vai capacitar através do seu espírito a ele se arrepender dos seus pecados e ter fé em Cristo. E aí ele vai começar a ter fé no Cristo, no Filho de Deus. Tá? A convenção. O que mais? Desde a queda da humanidade, né? Você sabe o que aconteceu, né, pessoal? Todos os seres humanos nascem com natureza pecaminosa. Então,
Todos a gente já entra nisso, porque essa é a prova, pessoal, que a gente veio da descendência de Adão. Todo mundo está na natureza pecaminosa, é o quê? Morto espiritualmente. Então, está desligado da fonte. Então, por isso, desde lá de Adão, tá? A história conta isso, tá? Tem livros aí, pessoas tudo querendo voltar essa conexão com a fonte, né? Com Deus, né? Todo mundo fazia o seu caminho para encontrar, mas o inimigo das nossas almas criou vários caminhos aí, né? Por isso que tem várias religiões, várias perturbações. Mas só que Deus, pelo amor dele, ele enviou o caminho dele. Você sabe qual é o caminho de Deus, pessoal? Porque Deus tem o caminho dele, né? Porque a humanidade estava clamando por esse Deus, né? E aí o inimigo se meteu aí no meio e dizendo, eu sou seu Deus, eu venho aqui, me adore. Aí criaram um monte de religião, um monte, tá? E tudo essas pessoas enganadas, adorando o Deus que não é o Deus vivo. Isso aconteceu, isso está na história. Você pode ler qualquer livro de história aí antiga, até na Bíblia também mostra essa saga do ser humano, pessoal. Você deu para entender agora por que a gente caiu nessa situação? Aí ele fala: nossa tendência natural é agradar a nós mesmos, então, ao ego, né? Em vez de agradar a Deus. Então, a gente, quando está no ego, não quer agradar a Deus. Por isso que é aquele que Paulo fala, né? Aquele que está na carne não pode agradar a Deus. É inimizade com Deus. Tá no ego. Tá desligado, tá? Aí ele fala: nossa tentativa humana de sermos bons estão muito aquém da perfeição de Deus. Então, nosso pensamento de fazer o que é certo, o que é bom, aos nossos olhos, está muito longe da perfeição de Deus. Porque a gente caiu, né, pessoal? Lá, a queda de Adão, né? Foi a queda, então a gente veio da raça adâmica, a gente entra nesse processo, tá, pessoal? Processo de queda. Aí, por isso que a gente tem que fazer a reconexão. Eu gravei um vídeo aqui, falando sobre isso. O que é a reconexão espiritual. Tá aqui, tá? Foi essa semana aí mesmo que eu gravei. Tá aí para vocês se deliciarem aí, tá, pessoal? Se vocês tiverem tempo aí, assista. Tá aí no meu canal. Antes que o YouTube mande embora, tá? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala, a convenção acontece quando trocamos nossas velha natureza pecaminosa pela nova natureza que Cristo proporciona. Então, a gente tem que trocar essa velha natureza, o velho homem, pela natureza de Cristo, o Cristo interior que está dentro de você. Para você colocar essa frequência, essa luz que está dentro de você, tá? Essa luz que está dentro de você é Cristo, é o próprio Deus que está dentro de você. Mas você tem que se conectar e colocar essa frequência. Então, isso acontece com a convenção, essa convenção, que é o despertar da consciência. Aí ele fala, quando nós achegamos a ele humildemente, confessamos nosso pecado, nos afastamos dele e buscamos o seu caminho, toda a nossa perspectiva muda. O Espírito Santo entra em nós, no nosso espírito, e transforma todo o nosso modo de viver. Então, quando a gente se afasta das frequências, né, pessoal? O pecado é a frequência, o caminho errado é a frequência negativa. Então, quando a gente começa a buscar frequência mais elevada, né, aí começa a haver mudança, o espírito começa a se mover no seu espírito para transformar todo o nosso modo de vida. Então, e você tem que permitir esse trabalho interior, essa mudança que o Espírito de Deus vai fazer.
Se não acontecer isso, não tem convenção, tá? E isso, pessoal, muitos grupos, tá, religiosos, tanto evangélico, muitos aí, tem muitas pessoas ainda que não experimentaram essa convenção, que é o despertar essa mudança interior dentro dela. Ela tá lá fazendo coisa. Por isso que tem muita gente lá com ansiedade, depressão, tá? Tem muitas pessoas lá com problema, tá, pessoal? Como é que se diz? Uma pessoa mesmo falou aqui que tem uma pessoa que é de um grupo que ela tá com esse problema. E como é que eu faço para ajudar ela? Eu digo, eu tô fazendo, tá? Que é gravando aqui o ensinamento. Manda ela assistir, manda ela prestar atenção, tá? Para ver mudança na consciência dela, a convenção verdadeira, tá? Porque ela tá indo lá no grupo dela, tá? E não tá vendo essa convenção, porque estão mentindo, estão fazendo outra coisa. Então o espírito não pode trabalhar no seu íntimo. Aonde há mentira, engano, o espírito de Deus não pode ficar, tá, pessoal? Não tem como, tem como, não existe isso, tá? Eu não sei aonde não existe isso, tá, pessoal? Aí ele fala, tudo isso é realizado por meio da fé. Então, existe aí uma frequência que tem que ser usada. É o que eu uso aqui. A fé de vocês para fazer essa conversão. Então, o que é que eu estou fazendo com vocês? Alimentando essa energia, essa fé que está dentro de você, para você acontecer essa conversão. É isso que eu estou fazendo. Então, estou mexendo aí com algo para ter aquela combustão, aquela energia para ver essa conversão, tá? Aí ele fala, fé é colocada toda sua vida na mão de alguém que seu espírito reconhece, mas que seu sentido físico não pode confirmar. Então, você vai colocar a sua vida na mão de quem você que é Deus. Você vai começar a acreditar. Então, a fé é isso. Guiar você no escuro. Então, você vai colocar a sua vida na mão de Deus, do Espírito de Deus. Deixar ele guiar. E não é numa forma, no sentido físico, tá, pessoal? Entende? Aí o que mais? A convenção começa no coração. Então, por isso, pessoal, o primeiro mandamento é claro, tá claríssimo, tá? O que Cristo passou no primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento da nova aliança que Cristo trouxe para a gente? Você sabe? Amarás o Senhor teu Deus de todo coração. Então, não pode ser todo entendimento com toda a tua força. Senão, não vai haver convenção. Se você não colocar o coração de todo, não vai haver. É isso que está acontecendo com muitos religiosos, tá? Ele fala, a convenção começa no coração e se irradia para o exterior. Então, começa a haver a transformação de dentro e essa luz vai começando a brilhar para o exterior, jogar para fora. Então, a convenção começa no exterior, é dentro, afetando tudo o que pensamos, dizemos ou fazemos. Então, vai afetar o que você pensa, o que você está dizendo, o que você está fazendo. Então, você vai começar a vigiar, perceber isso na sua vida. Despertou a consciência, tá? Aí, o que mais, pessoal? Meu Deus, vou tomar um chá aqui, tá? Pra gente continuar, né, pessoal? Aí ele fala, a verdadeira convenção. Então, porque existe aquelas convenção que não é verdadeira, tá, pessoal? Então ele está falando, a verdadeira é óbvio. Quando uma pessoa muda de direção. Então, se não mudou a direção, a pessoa continua fazendo a bagaceira, não houve a verdadeira conversão.
É claro? Tá claro, né, pessoal? Mudar de lealdade e passar da adoração a si mesmo para a adoração a Deus. Então, você vai muda a sua lealdade, então você é fiel a Deus. Ontem eu falei sobre lealdade, né? Foi ontem, né? O vídeo de ontem foi sobre fidelidade. Que fidelidade é uma lealdade. Então você vai começar a obedecer a Deus, a adorar a Deus, o verdadeiro Deus vivo, tá? Não Deus morto, tá, pessoal? Porque existe um Deus morto aí, você sabe quem é, né? Aí ele fala: à medida que o coração é transformado, as ações acompanham até que toda a vida tenha sido convertida de cheia de pecado para a honra de Deus. Então, você, quando desperta, na medida que transforma o coração, as suas ações vai acompanhar. Então, e aí você vai entrar no processo que você vai crescendo até honrar Deus, ficar cheio da honra de Deus, cheio da glória de Deus. Essa é a conversão, tá, pessoal? E a gente precisa, então, a gente despertou, é uma conversão. A gente precisa continuar crescendo, não pode ficar criança. O apóstolo Paulo disse: você já era para ser mestre, vocês ainda é criança? Não, tem que crescer, tá? Aí o que mais ele fala? A conversão não é um evento isolado, mas um processo contínuo de crescimento espiritual e renovação interior. Então, não é algo isolado ali, mas é um processo que a pessoa vai crescendo, tá? De crescimento e renovação interior. Então, o que faz o seu espírito crescer? Qual é o seu alimento do espírito, pessoal? Qual é o alimento que a gente faz aqui? Palavra de Deus, né? Que é a verdade. Então, aqueles que estão falando espiritualmente a palavra de Deus está trazendo um alimento com verdade, não distorcendo ela para mentira. Você está trazendo aquilo, é um alimento para as pessoas crescer. É por isso que no meio religioso aí, pessoal, tem muita criança aí. E tudo com síndrome de Peter Pan. Tá? A minha igreja é a verdade. Só a minha igreja é a verdade. Só a minha. Nem mais outra, só a minha, velho. Então, é uma criança, tá, pessoal? É uma criança espiritual ainda. Precisa se converter ainda. Precisa expandir a consciência, tá? Despertar a consciência, que ainda estão dormindo aí. Tem muito nesses grupos religiosos. Aí eu pergunto: quanto tempo você está no grupo religioso? Ele já tem mais de 30 anos, irmão. Já tem mais de 30 anos aqui, né? E não se converteu, pessoal. Tem tantas pessoas assim, tá? Eu sinto muito, tá? Aí ele fala: quando uma pessoa está convertida, você é mais bondoso, é compassivo no trato com as outras pessoas, não julga ou critica, nem faz mexerico. Então, veja, uma pessoa que se converte, ela começa a colocar uma frequência mais elevada. Ele começa a ser mais bondoso, compassivo, né? Ter mais paciência com as pessoas. No trato com as pessoas, começa a tratar as outras pessoas bem. Ele busca fazer o bem. Se ele não pode fazer o bem, um mal também ele não fala. Ele não julga essa pessoa. Ele não critica, nem faz mexerico com a pessoa. Você vê que... Nossa, pessoal, eu passei em igreja aí. Nossa, o que tinha de pessoa que julgava, critica, fazia mexerico com a pessoa. Não tá no gibi, tá? Isso é a prova, pessoal. É a prova de que as pessoas ainda não se converteram. É a prova. Estão lá. Mas estão lá ainda, tudo no ego, tudo dormindo, fazendo aquilo que é coisa do ego. Julgar, criticar, fazer mexerico, né?
Mexerico é, como é que se diz? Fofoca, né? Essa palavra mexerico é fofoca. Então, olha aí, pessoal. Olha aí no seu grupo aí que você faz, se tem isso ou não tem. Isso é demonstrando que a pessoa ainda não teve a conversão. Pode ter, pode despertar. Mas por que que tem muitas pessoas assim nesse meio? Não é só em um grupo não, tá? Em vários que eu passei, eu vi isso. Por quê? Porque a maioria, pessoal, o próprio líder, as pessoas que deviam cuidar dessas consciências, eles estão trazendo engano para essas pessoas, frequências ruins. Então, essas pessoas ficam vibrando nessa aí, ó. E o inimigo sambando lá, ó, junto com ele. Então, quando eles começam a pular, o inimigo tá pulando junto com ele. Aí, quando ele sai dali, tá fazendo bagunça. Porque o inimigo começa a usar e ele faz bagunça. Eu sinto muito, tá, pessoal? Tem muitas pessoas assim, tá? Muitas mesmo, tá? Aí ele fala: você está mais consciente do seu sentimento alheio e é natural procurar maneira de servir e ajudar. Então, quando você começa a sentir, estar consciente, sentir o sentimento alheio, né? Sofrimento daquela pessoa, é natural que você procure maneira de servir e ajudar essa pessoa. Então, você é uma pessoa convertida, tá, pessoal? Você teve uma conversão. Quando não faz isso, não é convertido. Eu sinto muito, tá, pessoal? E existe várias assim, tá? Eu espero que se converta, mas a conversão, a libertação vem só com a verdade. Por isso que diz: e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você não conhece a verdade, não tem ali na conversa, não vai, pessoal. Você vai ser um falso religioso aí, tá? Colocar máscara, né? Hipocrisia. É o que muitos estão fazendo. Eu sinto muito, tá, pessoal, em estar falando isso aqui, mas é o que está acontecendo na nossa realidade. Eu quero que o seu bem, eu quero que vocês se convertam verdadeiramente. Sirva ao Deus vivo e não a Deus morto, tá? Porque o nosso Deus, ele está vivo. Você sabe disso, né? Ele é um Deus vivo, ele não é um Deus morto, tá? Aí, então, só vivo, então, só pessoas que renasceram espiritualmente, é vivo, pode adorar ao Deus vivo. Quem está morto não adora a Deus vivo. Por isso que tem que despertar. Foi o que Paulo falou. Desperta tu que dorme dentre os mortos. Por que você tem que despertar? Para adorar ao Deus vivo. E Cristo te iluminará. Então, Cristo vai levar você para iluminação espiritual. Que é essa convenção, tá, pessoal? Aí ele fala: sempre que o Espírito Santo se revela, a experiência de convenção da pessoa em Jesus Cristo se manifesta. Então, sempre que o Espírito vai se revelar lá, é a experiência de convenção da pessoa, Jesus Cristo se manifesta para ela. O Espírito Santo nos dá o convencimento de que dentro do ser humano existe uma tendência ao pecado, mas mostra e, ao mesmo tempo, permite que percebamos o dano do ato do pecado que ofende a Deus. Então, o Espírito Santo, ele clareia a mente para você perceber que você tem uma tendência, né? A gente tem a parte aqui do ego humana que leva, nos afasta dessa frequência. E ele deixa você escolher, pessoal. Ele permite que você perceba isso e escolha. Você veja, isso aqui vai ofender a Deus, então eu não vou fazer isso. Porque sempre a decisão é sua, tá, pessoal? O Espírito, ele guia você quando você deixa ele guiar você, tá? Quando você não permite que ele guie, ele deixa você.
para você mesmo perceber o que você está fazendo, é coisa totalmente errada. Ele não vai se intrometer nisso, tá, pessoal? Nas suas decisões que você tomar aí, tá? Ele não vai se meter. Ele vai querer guiar você, mas se você endurecer o coração, como muitas pessoas aqui que estão me assistindo, endurece o coração, pessoal. Não, 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 não. Não, não, não quero ouvir isso aí. O irmão Samuel, endurece o coração. Então, eu não posso fazer nada pela pessoa, tá? O Espírito de Deus não pode trabalhar na sua vida. Aí ouve, aí fica até com raiva de mim. Tem pessoas que têm raiva de mim, pessoal. O que é que eu fiz com essas pessoas? O que é que eu estou trazendo uma palavra de amor, de conforto para vocês? Mas o que é que vocês estão sentindo raiva assim de mim? Você está com outro espírito. É o espírito que quer fazer mal. Não é o espírito do bem. Então, estou passando um espírito bom, um espírito para fazer o bem, para a gente entrar numa vibração boa, e a pessoa fica com raiva de mim. Então, tem algum espírito aí por detrás de você. Porque eu não fiz nada com você, pessoal. Eu estou aqui gravando os vídeos para trazer esperança, fé, amor à pessoa, uma força para a pessoa, levantar a pessoa, e a pessoa está com raiva. Então, tem alguma coisa errada, tá, pessoal? Mas eu espero que, né, o amor e o ódio caminham junto. Eu espero que depois essa pessoa pense, né, pessoal? Aí ele fala, né, o Espírito Santo é aquele que convence. Então, ele vai convencer você, ó, você está errado, não faça isso, olha, faça aquilo. Então, ele convence a pessoa. Ele não vai obrigar você, tá, pessoal? Você tem que permitir ser dirigido pelo Espírito de Deus. Você tem que permitir isso para acontecer a mudança interior, para acontecer o trabalho da mudança. Não pode, tá? É o que às vezes acontece muitos nos grupos religiosos, tá? Estão tudo aí endurecendo o coração para a verdade, tá? E, e os pregadores, a maioria, estão passando engano. Então, aonde há o engano, o espírito não pode trabalhar na vida daquela pessoa. Teve pessoas aqui, pessoal, que nem tem anos, tá? Hoje em dia está liberta a espiritualidade, abriu a consciência dessa pessoa, as pessoas que estão no meu canal. E meu canal já não tem nem um ano, vai fazer um ano. Mas ela ali, e ela despertou a consciência. Hoje ela está liberta da situação, até da matrix religiosa. Ela percebe os outros que estão falando engano. Entende, pessoal? Então, é isso que o Espírito Santo ele quer convencer. E ninguém se converte na pancada. Então, eu... você vai se converter na pancada. Não, não existe isso, tá, pessoal? Não pode ser na força. Não é por força nem por violência. É pelo Espírito, tá? Não é pela pancada. Aí ele fala, não é na pancada nem na força. É pelo Espírito Santo que convence. Tá vendo? É o Espírito Santo que convence a pessoa, tá, pessoal? Não força a pessoa. Tem pessoas que ficam forçando na igreja. Eu vejo a igreja forçando a pessoa. Você tem que ir lá aceitar Jesus. Senão você vai aceitar na pancada, na força. Sabe? É cada coisa as pessoas fazem com as pessoas aí, tá, pessoal? Nesses grupos. Porque é o convencimento. É uma decisão que a pessoa tomou consciente. Ele fala, o espírito... cadê? Onde que... você não precisa ficar falando para que seu filho mude, para que vá à igreja. E sim, deixe para que o Espírito Santo trabalhe na consciência dele e o convença. Então, isso acontece muito, né, com
as mães, né, pessoal? A mãe, os pais, né, que ele acha que você falar para levar o falar para levar a pessoa para a igreja, né? Você tem que mudar, mude, você tem que ir para a igreja, senão você já ouviu essas coisas aí? Então, principalmente a mãe, né? A mãe, venha para a igreja para você, venha para você mudar esse jeito. Então, fica forçando a pessoa. Aí a pessoa vai para a igreja e fica lá e não se converte. É o que tem montes assim, né? Se você deixar que o Espírito Santo trabalhe, por isso que eu falei aqui a uma pessoa do meu canal, não fale, irmão, não fale, irmã, não diga nada, só ore e comece a passar vibrações e energia. Deixa que o Espírito Santo vai falar o coração, a consciência dele e convencer. Não faça nada. Não é por ir para a igreja, né? Que sempre coloca assim, vem à igreja, venha não sei o quê. Não é, tá? Não vai mudar. Tem muitos da igreja que ainda não é convertido. Entende, pessoal? E isso acontece, tá? Principalmente no meio evangélico. A maioria pensam assim, tá, pessoal? Mas, graças a Deus, tá? Vamos parar aqui. Vamos dar uma parada, porque eu vou ali fazer uma merenda, tá, pessoal? E a gente vai continuar sobre esse assunto no próximo bloco. Próxima segunda parte, que eu sempre gravo a primeira e a segunda, né? Então, o próximo bloco você vai ouvir mais, tá? Espero que você assista a primeira, tá? Porque eu dou a introdução para você entender o contexto. E depois aí eu agora vou vir aqui falar mais um pouco sobre essa convenção e depois vou colocar os textos bíblicos, né? Texto das escrituras, tá, pessoal? Espero que vocês entendam, tá? Então, até a segunda parte.